Tá valendo. Papai Noel chega em junho, em Pitbull também. Silêncio. Pessoal, vamos conversa aqui 10 minutos, né? Cada um fala um pouquinho sobre o que lembra, né, de acetileno. Depois tem uma ediçãozinha, né? A gente faz um bate-papo aqui, produzindo informação, né? Vou tirar isso aqui que eu não tô vendo o João Paulo. Também tá olhando pra cara dele. João Paulo tá se escondendo ali atrás do Corinthians, né? João Paulo é bom. João Paulo tem esse costume. O acetileno, né? Acetileno eu acho uma das ocorrências mais delicadas que a gente pega no dia a dia, né? Eu já peguei algumas, né? E é um tipo de ocorrência muito complicada e muito perigosa. Primeiro porque o acetileno ele tem um potencial de destruição muito grande, né? Ele é o gás que tem a maior faixa de inflamabilidade, né? Ele está em quase qualquer concentração ele inflama, certo? É diferente de, por exemplo, do GLP. O GLP ele tem uma faixa de inflamabilidade bem pequenininha. Se você chegar a um ambiente desse aqui cheio de GLP, ele não vai explodir nunca, porque a concentração ele está fora da faixa de inflamabilidade, a concentração de oxigênio dele vai estar pouca, aí ele não vai explodir. Agora o acetileno, a faixa de inflamabilidade dele é muito grande, é em torno de 80%, tá dentro da faixa de inflamabilidade dele. Então, basicamente, em qualquer concentração ele explode. O cilindro de acetileno é um cilindro muito grande, né? Sempre são aqueles cilindros que são desse tamanho, né? São compridos e ele acumula bastante acetileno ali dentro. E, diferentemente do GLP, não basta você esvaziar o cilindro e tá o problema resolvido. Se acontecer o vazamento de acetileno, mesmo que o gás tenha vazado por inteiro, no cilindro ainda está o perigo. Porque dentro do cilindro de acetileno existe uma estrutura de colmeia, semelhante à colmeia mesmo de abelha, certo? E essa estrutura ela é feita de uma matéria chamada alcatrão. Por isso que tem aquele cheiro ruim, aquele cheiro que parece cheiro de cigarro, quando o pessoal está usando lá na solda, que o acetileno ele é usado na solda, né? Que a gente chama de solda oxigênio, né? Ele é sempre usado naqueles dois cilindros, né? Tem um cilindro de acetileno e um cilindro de oxigênio. São os dois gases separados. Lá na frente aí vai duas mangueiras, né? Dos dois cilindros, lá na frente tem um maçarico. Um pouco antes do bico do maçarico, junta-se, né, as duas mangueiras, né? Aí junta-se os dois gases e lá na frente vai gerar o fogo. O fogo, quando você regula, ela tem duas regulagens distintas, né? Você regula a concentração, né? De oxigênio e de acetileno. E o gás vai mudando, o fogo lá na ponta vai mudando de cor, né? Quando você coloca mais oxigênio, aí ele passa do amarelo, vermelho e azul, né? Mais acetileno. E aquele gás ali, aquela chama, ela alcança a temperatura de 1200 graus, talvez mais. É uma temperatura que funde o metal, né? Que geralmente ele é usado para isso. O maçarico lá ele é usado ou para fundir o metal, né? Ele corta o metal, corta a fogo, ou então ele derrete o cordão, né? de solda, de metal e vai soldando, né? A chamada solda oxigênio. É um equipamento muito utilizado nas oficinas, né? Oficinas de automóveis e tal. E existe muito aqui no distrito dos mecânicos, existe uma concentração de acetileno muito grande, né? E as condições ali de trabalho, de uso, elas não são adequadas, sabe? Eu vejo até isso aí que o bombeiro ele devia ser mais responsável nessa parte, devia fazer uma fiscalização ali naquele distrito, observando essas questões de acetileno, né? Porque as ocorrências que eu peguei com acetileno foram lá no distrito dos mecânicos. E é uma droga, é um bagaço aquilo ali. É um potencial de risco muito grande e está sempre sujeito a acontecer uma explosão ali, pelo que eu vi, pelo que eu vejo ali, certo? E como eu falei, a explosão de acetileno ela tem um potencial muito grande, né? Ela é capaz de destruir ali, eu diria que ela destrói um quarteirão daquele ali todinho, se acontecer de um cilindro daquele ali explodir, né? A ocorrência que eu fui foi assim, explodiu o cilindro de oxigênio, estava lá o cilindro todo aberto. E o de acetileno estava vazando. Aí o que acontece com o acetileno? Ele fica vazando, aí a gente foi, eu cheguei lá, deixei o rádio, né, fora, já estava a ambulância lá também. Aí deixei o rádio fora, entrei, aí já não tinha fogo, certo? Já não tinha fogo, ele simplesmente vazou. Ele não chegou,
como o cilindro de oxigênio, porque às vezes acontece, eles têm aqueles equipamentos, eles devem ser dados uma certa manutenção. Eles têm uma válvula de retenção, que é para evitar que o fogo lá do maçarico entre. Só que o pessoal às vezes não dá manutenção adequada, aqueles produtos, como sempre, tem prazo de validade, e o pessoal não troca no prazo de validade, fica fazendo gambiarra. Aí foi o que aconteceu lá, o fogo entrou, certo? De volta, não tinha a válvula, ele tirou a válvula, não tinha a válvula de retenção. Aí o fogo entrou no cilindro e explodiu. Explodiu o cilindro de oxigênio, de acetileno, simplesmente rompeu as válvulas e ele vazou todo o gás. Só que o que acontece? Ele vaza o gás, o acetileno, só que dentro do cilindro continua a reação química do alcatrão, né, que tem lá dentro, né? As colmeias, elas ficam se decompondo. E essa reação química é aquela reação química chamada endotérmica, né, João Paulo? Aqui que acumula calor, né? Gera calor. O cilindro ele está sempre esquentando, certo? Você toca no cilindro assim, você não aguenta. Aí você vai e joga água nele. Aí resfriando. Aí ele, em pouco tempo, ele seca de novo, tá entendendo? Esse jogar água, pronto, o cilindro está lá todo quente. Ele esquenta que chega a ficar vermelho. O cilindro, o metal do cilindro, ele chega a ficar vermelho. Nessa situação, você não pode chegar e dar um jato compacto nesse cilindro. Ele vai fissurar, vai fissurar e vai explodir, tá entendendo? Aí qual é o procedimento? Você tem que dar um jato, o ideal é um jato chuveiro que a gente não tem aqui, uns esguinchos chamados bico de pato que a gente não tem, que ele dá uma neblinazinha bem fraquinha. Na nossa realidade aqui a gente tenta amenizar ao máximo o jato. Abre o jato, de preferência esse esguincho regulável que nós temos com punho, abre o jato o máximo e coloca nele só resfriando devagarzinho e deixa lá. Essa reação química, ela dura 24 horas. 24 horas de reação química. Tá vendo como a ocorrência é complicada? Não é que nem um simples GLP que você esvazia e está resolvido. É 24 horas de reação química. Ele esquentando. E você tem que respirar ele por 24 horas. Só que o que acontece? Você não vai passar 24 horas lá com o esguincho jogando água nele. Você vai respirar. Se você chegar nele e ele estiver nesse ponto vermelho, aí você vai resfriar de longe, só no jato chuveiro, devagarzinho, certo? Até ele normalizar a sua coloração, até você ter condição de pegar o cilindro, claro, com luvas, né? Quando você conseguir pegar o cilindro, aí você vai ter que providenciar um pequeno reservatório de água, certo? E colocar esse cilindro dentro desse reservatório de água. A exemplo de um tonel, né? Pede para um proprietário lá arrumar um tonel. Eu acho que inclusive o bombeiro devia ter um pequeno estoque de tonel, uns 4 tonéis, né? Aqueles tonéis assim que era para usar nesse tipo de ocorrência. Deixava o tonel lá, depois podia até buscar, se fosse o caso. Na minha situação lá, na situação que eu vivi, o que a gente fez? Lá no distrito tem vocês já viram, tem um rio que passa lá por dentro, né? Que hoje está completamente poluído, né? E na verdade hoje é um rio de esgoto, né? Hoje é um rio de esgoto. Mas a gente fez isso, pegou o cilindro e colocou dentro do rio de esgoto. Deixou lá, já tinha vazado, eu mesmo tirei a válvula, peguei umas ferramentas lá com um proprietário lá. Aí tirei a válvula, certo? Para que o gás terminasse de vazar por completo, ele vazou por completo. Aí ele ficava nessa, né? Ele ficava esquentando. Aí a gente foi, pegou o cilindro e colocou dentro daquele rio lá, sabe? E deixou lá. Disse pro rapaz que só pegasse no outro dia. Aí a gente deixou a ocorrência assim, né? Não estava em ambiente fechado, né? Estava num ambiente aberto e estava dentro de água. Mas é isso. O acetileno, para mim, é a ocorrência mais perigosa, certo? Aí a gente tem que lembrar desses detalhes. Não pode dar o jato compacto. Se ele estiver vermelho, não pode dar o jato compacto nele, senão ele vai fissurar. Tem que resfriar de longe. Ele explode com muita facilidade. Ele tem uma faixa é o gás que tem a maior faixa de inflamabilidade. E o potencial de explosão dele é muito, muito grande. Eu acredito que ele consegue varrer um quarteirão daquele ali todinho. Um cilindro só? Um cilindro só. É muito, muito grande. Porque o cilindro dele não é o mesmo cilindro de GLP não, que é fraquinho não, que é uma chapinha. O cilindro de GLP ele tem, a espessura é 2 milímetros. O de acetileno não, é 4 milímetros. É aquela coisa pesada. Cilindro grande, pesadão. E não sabe? tem solda. E é de aço. Não tem solda. Ele é um gás de alta pressão. O GLP é um gás de baixa pressão. O acetileno é um gás de alta pressão, certo? Se ele explodir, a explosão é grande, né?
Não é que nem a de baixa pressão, um cilindrozinho de GLP, não, sabe? Aí eu acho que isso aí a gente devia fazer um treinamento intensivo a respeito de acetileno, porque é um gás muito perigoso e é um gás comum. Todo lugar tem oficina, oficinazinha de solda, todo bairro tem. Inclusive, aqui, por exemplo, aqui não existe diferenciação de... O que eu estou querendo dizer é o seguinte, no bairro residencial, tá aqui aquela fila de casa, e no meio tem um sujeito que em casa monta uma oficina, né? Eu. Pronto. Num bairro... É um sujeito, num bairro, é um sujeito mesmo. Eu tenho acetileno e oxigênio em casa. Pronto, olha aí, tá vendo? Uma bomba em casa. Pois é, porque não tem um plano diretor da cidade, né? Justamente. A cidade foi projetada, como é o caso do Brasília. Brasília foi projetada. Aí tem um Bairro distrito- comercial, é só comercial. Bairro, Isso. entendeu? Aí tem É um hobby, distrito besteira, é um que hobby. respeitado. Aqui não, né? No meio das residências tem oficina. É um hobby. Todo bairro Mas em tem Brasília isso. não pode. Você tem uma casa que tá um fiteiro, você é multado. Não, mas dentro de casa, não é lá de fora, não. Aqui como já É lá no quarto, bichara. Mangabeira não era para ter um comércio, porque Mangabeira foi criado para ser um bairro residencial, não comercial. É lá no quarto, dentro do quarto. Então, aí o que eu quero frisar é isso, é que é em área residencial, tem oficina mecânica em área residencial, com acetileno, com cilindro de Ui, acetileno. é forte. Se acontecer uma explosão nesse ambiente, ele vai atingir não simplesmente a oficina, ele vai atingir aquelas casas ao redor também, certo? Eu acho que assim, o bombeiro ele devia fazer uma fiscalização mais eficiente nesse sentido aí. E a gente deveria fazer um treinamento mais intensivo a respeito de acetileno, que é uma coisa que a gente tem pouco conhecimento, a gente tem mais conhecimento de GLP, a gente tem pouco conhecimento de acetileno. O potencial destrutivo dele é muito maior, o perigo dele é muito maior. E é uma situação assim que a gente encontra no dia a dia, né? Eu pessoalmente já encontrei diversas vezes, eu acho que vocês também nas ocorrências do dia a dia já encontraram diversas vezes, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, com isso. A gente tem que tomar, porque a nossa vida está em risco. Alguma distribuidora, exatamente. Pronto, por exemplo, eu já peguei a ocorrência com um caminhão carregado os caminhões que carregam os cilindros, né? Aí o caminhão capotou. H, É H, e né? o pior H. AGA. E o pior é que assim, ele não tem rótulo de segurança, não tem nada. Não tem Pois nada. é. Não, mas ele não tem a viatura, o carro Mas tem. ele Ele não- vai tributar onde, não? Não, O carro não tem tem. nada. Ele tem lá em branco, porque eu perguntei o porquê. Aí ele disse, não, porque carrega vários produtos. Eu disse, aí não seria substâncias diversas não, poderia botar um 9.0 aí, não, é porque a empresa é rica, é uma multinacional e não bota, no Brasil ela manda. Simplesmente ali é oxigênio e acetileno, aqueles bujãozinhos, aqueles bujãozinhos bonitos que passam No caso do bombeiro é fazer uma lista. E fiscalizar. Pois é, porque tem que ser na Eu perguntei, como ele não tem nem gente, e a questão do treinamento seria de grande avalia. Mas se, do jeito que é a conjuntura, iam pegar um cilindro, botar pra vazar e todo mundo agarrado pra ver se é. Olha, aí eu peguei uma Esse aqui na lá primeiro. Peguei uma ocorrência na estrada de Natal, né? Foi um caminhão desse que virou. Aí foi cilindro para todo lado. Na ocorrência a gente teve sorte, o cidadão lá teve sorte porque não chegou a romper as válvulas e eles não vazaram, certo? Se tivesse vazado, tinha sido um problema grande. Tivesse cilindros espalhados assim no meio da BR, a gente com um caminhão d'água, aí você chega com 2 mil litros d'água numa situação dessa no meio da BR, você vai fazer o quê? Jogar o caminhão no meio e correr. E aí E a questão da depois esses guichos. com esses guichos. Não é